Vamos ao capítulo 12. Capítulo 12 tem outro tema teológico importante aqui no livro de Êxodo. Olha só, capítulo 12. Capítulo 12 é o que vai acontecer exatamente antes da 10ª praga, da morte dos primogênitos. E aí é uma coisa interessante, porque assim, a vida civil do povo de Israel durante o período bíblico girava em torno desse acontecimento. Então esse mês, que é o mês de Aviv, se tornou o primeiro mês do calendário judaico. Deus ele vai, no capítulo 12, instituir o povo já como nação, no sentido de, vocês não vão mais observar os tempos no calendário dos egípcios, e aí a gente vai lembrar, que às vezes a gente esquece isso, que cada civilização tem o seu calendário, né? Nós estamos no ano 2024, depois de Cristo, na civilização ocidental. Isso não é como os chineses contam hoje o calendário, eles têm outro calendário, outra forma de analisar. Não é como os muçulmanos contam a data, eles têm outro calendário, outra forma de analisar. E não é como os judeus usam, eles também têm outro calendário e outra forma de analisar. Então, alguns acontecimentos-chave moldam civilizações e isso inicia um ciclo e uma forma de você, inclusive, contar o tempo. No caso do povo judeu, isso vai começar com a primeira Páscoa, no capítulo 12 aqui. Então Deus vira para Moisés e fala, esse mês vai ser o primeiro mês do calendário de vocês. A partir de agora vocês vão ser emancipados, vocês não vão mais ser um povo que vive no meio de povos, como aconteceu com Abraão, que tinha que nasceu lá nos caldeus e tinha que submeter ao calendário dos caldeus, depois veio para Canaã, tinha que submeter ao calendário dos canaanitas, de vez em quando ia lá no Egito e tinha que submeter ao calendário dos egípcios, nem como todos eles tinham aqui. A partir de agora vocês vão ter a sua organização, a sua forma de fazer. E aí Deus institui isso a partir de uma festa que é uma festa. Que para nós, às vezes, também não faz muito sentido, porque o que aconteceu? Nós temos no nosso calendário feriados civis, então, independência, 20 de setembro, proclamação da República no dia 15 de novembro, e etc. E nós temos feriados religiosos. Mas a maioria dos feriados religiosos, para nós hoje, eles são católicos. Então, feriado que você considera assim, que ele é só cristão, nós temos dois, que é a Páscoa e o Natal. Nós só temos dois. Como nós rompemos com o catolicismo, e a gente vem rompendo com isso na história, o que passa a acontecer, não só com a nossa sociedade, como com nós evangélicos também? Nós não olhamos para o feriado como uma grande oportunidade de fazer um grande culto a Deus. A gente olha para o feriado como oportunidade de viajar, oportunidade de ir para o shopping, folga do trabalho. Essa é a nossa experiência com feriados religiosos. É a nossa maneira de encarar. Tanto que assim... Também, ela também teve um papel nisso aí. Mas, originalmente, todos os povos que viveram antes de nós, inclusive o judeu, inclusive a gente, na época que a gente era católico, a razão de existir um feriado era para celebrar um grande culto a Deus. Então, a Bíblia vai chamar isso de festas. A gente chama isso de feriado. É a mesma ideia, a mesma conotação. Só que no contexto deles, e de nós até deixarmos de ser católicos, usávamos esse tempo para o que católico faz? Faz procissão. Dia de Senhora Aparecida, ele vai fazer procissão com a estátua. Círio de Nazaré, lá no Pará, vai fazer procissão com a estátua. Na Corpus Christi, vai fazer o tapete de serragem. Né? Então a ideia é, os feriados são para culto. Essa é a ideia, que sempre foi. E na Bíblia, então, vai acontecer assim. Então, Deus vai instituir o primeiro feriado deles, que é da Páscoa. E a Páscoa vai ter, versículo 2, ó. Esse mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano.
O Charles Spurgeon, coloquei uma frase dele aqui que eu acho interessante, ele fazendo uma análise desse capítulo aqui, ele faz uma pregação, uma mensagem, faz uma aplicação dessa realidade, dizendo que para o cristão não há diferença entre o trabalho secular e o religioso. Porque o que acontecia? Na vida do povo de Israel, como toda a vida deles girava em torno dos feriados para Deus, das festas para Deus, mesmo quando eles estavam trabalhando na segunda, na terça, na quarta, eles estavam esperando a próxima festa. Então eles tinham uma festa por semana, que era o Shabat. Então dava sexta-feira, 6 horas da tarde, ele ia parar tudo que ele estava fazendo e ele ia celebrar uma festa a Deus. Era tipo um mini Natal. Porque o que ele fazia? Ele fazia uma janta, chamava a família, reunia a família, amigos em torno da mesa, fazia uma janta especial na sexta-feira à noite, que é o Kiddush do Shabat, acendia as velas, recitava bênçãos, fazia orações e comia uma comida gostosa junto, em família. Então, o que acontece aqui? Nessa perspectiva, o judeu ficava o tempo inteiro pensando assim, tudo que eu faço é para Deus. Porque tudo que eu faço me leva de volta para Deus. Tudo que eu faço é para que eu possa chegar nesse dia e cultuar a Deus nesse dia. Então isso acontecia uma vez por semana e acontecia 7 vezes por ano, nas festividades, nas grandes festas que aconteciam anualmente. E aí Deus ele vai, no versículo 14 também, estabelecer o que vai ser um dos marcos, inclusive, de uma prática que a gente tem hoje. Ó. Falando sobre a Páscoa, ele diz, esse dia vos será por memorial, e os celebrareis como solenidade ao Senhor, nas vossas gerações os celebrareis por estatuto perpétuo. A nossa prática da ceia vai derivar dessa ação aqui. E aí por isso que quando a gente vai reformando e reformando de novo, trazendo a ceia para o original, a Igreja Católica tinha transformado a ceia num sacramento. Transformou a ceia, que eles chamam de Eucaristia, num meio de graça, num meio de salvação. Então desenvolve a doutrina da transubstanciação, dizendo que quando o sacerdote ora ali e reza pelos alimentos, o pão vira carne de Jesus de verdade e o vinho vira sangue de Jesus de verdade. E aí a partir disso, aquilo ali se torna o meio pelo qual ele vai ser salvo. Por isso que o católico ele não precisa saber o que está sendo pregado, e muito tempo a missa era totalmente em latim, porque bastava para ele ir, receber a bênção do sacerdote e comungar, participar da Eucaristia. Mas quando Jesus elabora a ceia e cria a ceia lá atrás, ele cria a ceia a partir da perspectiva da Páscoa. Então o que era a Páscoa? Uma vez por ano, eles iam pegar um cordeiro, matar esse cordeiro, eles iam pegar ervas amargas, eles iam pegar pães, asmos, pães sem fermento, e eles iriam celebrar essa festa ao Senhor, comendo isso com a sua família, nessa janta de Páscoa. No primeiro dia, eles pegaram o sangue do cordeiro, passaram nos umbrais da porta, nos marcos da porta, porque naquela noite Deus ia passar pelo Egito e matar todo primogênito cuja casa não tivesse marcada pelo sangue. Como o judeu não podia comer sangue, beber sangue, ingerir sangue pela proibição, na tradição, depois de Esdras e Neemias, o sangue do cordeiro foi representado pela uva. E eles passaram a beber a uva para poder simbolizar o sangue do cordeiro que tinha sido passado na porta. Então, quando Jesus ele vai celebrar a Páscoa junto com os seus discípulos, ele pega 2 elementos da Páscoa e estabelece o que o versículo 14 diz que é para nós hoje a ceia. Um memorial.
Façam isso em memória de mim. Por quê? Então alguém lê para mim, por favor, Provérbios 29, versículo 18. 29, versículo 18. E o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Alguém lê numa outra versão? Onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas bem-aventurado é quem obedece à lei. A palavra usada aqui, que é normalmente traduzida por profecia, ou revelação ou orientação divina, ela traz a ideia de uma coisa que fica sendo pregada repetitivamente. A ideia daqui, talvez a profecia vai ser a que mais vai trazer essa ideia, é de uma mensagem que se repete. É algo que fica sendo dito e dito e dito e dito e dito e dito e dito. Essa é a perspectiva aqui. Tem uma dessas traduções até que traduz aqui por visão. Onde não há visão, o povo se corrompe. A ideia quando Deus estabelece essas ações, é porque Ele sabe que a informação que não é repetida, ela é perdida. Então, um exemplo que às vezes eu gosto de dar. Se eu nunca mais ler a Bíblia, então agora, sei lá, vou viver mais 30 anos e eu nunca mais ler a Bíblia. Nunca mais pegar a Bíblia e fazer meu devocional e tirar um tempo para leitura, para meditação nela e etc. Nunca mais. Provavelmente, daqui a 30 anos, eu ainda vou lembrar da maioria das histórias que existe na Bíblia, da maioria dos conceitos, provavelmente eu vou lembrar da maioria dos versículos, eu vou conseguir responder a maioria das perguntas, talvez no meu convívio lá daqui a 30 anos. Eu vou ser uma das pessoas que mais conhece a Bíblia, das pessoas que vão estar junto ali comigo, mas certamente eu não vou estar vivendo isso aqui mais. O conhecimento ele vai se tornar uma memória. Ele não vai empolgar mais. Ele não vai me motivar mais, não vai me conduzir mais. A ideia desse texto de Provérbios é isso aqui. Se isso não fica sendo repetido, se isso não fica sendo pregado, se isso não fica sendo profetizado, se isso não fica sendo trazido, eu me corrompo. A gente se corrompe, a gente se afasta. Mesmo que você saiba a informação, mesmo que você saiba o que você deveria fazer. O que nos motiva a continuar fazendo é a repetição da informação. É que aquilo continue sendo, de alguma forma, martelado na nossa mente. Então, quando Deus ele vai criar esses símbolos, e ele faz isso bastante ali no Antigo Testamento, e depois Jesus ele traz a ceia como esse símbolo para nós, o que ele quer, vamos voltar lá para o Êxodo 12, o que ele quer é criar uma forma que eu consiga constantemente reavivar dentro de mim a importância daquela informação. Porque se eu não tomar a ceia nunca mais, eu continuo lembrando que Jesus morreu. Se você perguntar para uma pessoa na rua que nunca tomou a ceia na vida, por que a cruz é o símbolo do cristianismo? Porque Jesus, que é o Deus do cristianismo, morreu ali. Se você perguntar para a maioria das pessoas por que ele morreu, às vezes eles até sabem. Por causa dos pecados das pessoas. Mas essa informação não provoca mudança na vida das pessoas. Então, Deus ele cria uma forma disso ser revivido para a gente continuar sentindo, continuar empolgado, continuar animado com o que aquilo significa. E não somente tendo uma informação. Então, toda vez que a gente vai falar da ceia, é uma forma de Deus garantir que a gente vai parar o que está fazendo e a gente vai se inclinar para aquele acontecimento de uma forma diferente. Então, Deus faz isso com o povo de Israel, não só com essa festa, ele vai criar várias outras festas que a gente vai ver nas próximas aulas ali, quando a gente chegar em Levítico, mas a Páscoa é essa festa que vai ajudar o povo de Israel a lidar com esse problema do esquecimento emocional, do esquecimento prático. Então, uma vez por ano,
você vai sentar na mesa, você vai chamar seus amigos, você vai chamar os seus filhos, e vocês vão contar essa história de novo. Um dia, nós éramos escravos no Egito, e Deus foi lá, e com poderosa mão, nos tirou de lá, e nos salvou. E aí os filhos, olha só, ele coloca aqui no 26, ó. Quando vossos filhos os perguntarem, que rito é esse? Respondereis, ao sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Nesse contexto de que foi criado aqui, a refeição da Páscoa, ela não tinha um poder místico de fazer alguma coisa para as pessoas. Ela tinha um poder prático de incutir uma mensagem que estava na mente das pessoas para o coração. E aí o que acontece? Às vezes a gente corre o risco de, por conta do que o catolicismo fez com a ceia do Senhor, a gente às vezes atribui um poder místico à ceia e perde a perspectiva da real razão pela qual ela foi criada, que é o memorial. Que é para trazer de volta para o meu coração, cara, Jesus morreu por mim. Isso deveria me emocionar todas as vezes que eu lembrasse. Mas não me emociona. Eu falo sobre isso várias vezes, só trazendo uma informação. Conto essa história várias vezes com uma informação. E dele procede as fontes da vida. Porque eu vou fazer o que meu coração se inclina. E ele é corrupto. Então, se eu deixar o meu coração solto, ele é enganoso. Eu preciso trazer coisas para poder conduzir o meu coração para que então as minhas ações sejam conduzidas de acordo com aquilo. É a razão da Páscoa, é a razão da ceia. É como que essas coisas vão sendo construídas. Tranquilo isso aqui, gente? Gostou desse vídeo e gostaria de saber mais sobre o nosso seminário? Nele você aprenderá ferramentas práticas de liderança e aconselhamento, teologia aprofundada a partir de uma perspectiva judaico-cristã que se aproxima muito mais do contexto original onde a Bíblia foi escrita do que qualquer outra tradição cristã contemporânea. E ainda conhecerá tudo o que há de mais atualizado sobre apologética, aprendendo a responder questões difíceis sobre a fé cristã, articular ciência e Bíblia e interpretar as ideologias dos nossos tempos. Aqui na descrição você encontra um link com mais informações. E não se esquece de se inscrever no canal e deixar a sua curtida aqui nesse vídeo.